Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos sobre as centralidades do poder e potencialidades econômicas europeias. Vamos lá? Diferentemente do que ocorre no continente americano, onde os Estados Unidos da América se caracterizam como uma potência econômica e política hegemônica, na Europa, o desenvolvimento histórico dos países e a grande fragmentação territorial levaram a uma configuração econômica menos centralizada. Assim, no continente europeu, não há uma grande potência hegemônica, mas sim um grupo de países líderes, responsáveis pela condução das políticas econômicas de boa parte dos territórios que compõem seu bloco econômico regional, a famosa União Europeia. Observe na tabela o PIB, Produto Interno Bruto, dos países que tiveram os maiores valores do PIB do continente europeu, em bilhões de euros, no ano de 2018. Foram eles a Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Holanda e Polônia. Na observação dos valores apresentados pelo PIB, tanto em termos absolutos quanto em relação à porcentagem de participação no total da riqueza gerada no continente, mostram que Reino Unido, Alemanha e França podem ser considerados os 3 países que apresentam maior força econômica no continente. A maior participação destes países na composição do PIB continental se dá por diversos fatores, dentre os quais podemos destacar os contingentes populacionais, padrões e hábitos de consumo, organização estrutural econômica e processos históricos de industrialização. Esses são os principais fatores que levaram ao Reino Unido, França e Alemanha serem as maiores potências econômicas da União Europeia. O processo de industrialização das potências europeias. Se atualmente Reino Unido, França, Alemanha apresentam grande força econômica e figuram como os 3 países europeus mais ricos, os processos de desenvolvimento dessas potências tiveram trajetórias muito diferentes, em contexto local, regional e global. Vamos conhecer como se deu a industrialização clássica da Inglaterra. A Inglaterra teve grande parte de sua força econômica estabelecida pelo seu desenvolvimento industrial, que se iniciou durante o século XVIII e ficou conhecido como Primeira Revolução Industrial. Esse desenvolvimento industrial inglês não se limitou apenas ao século XVIII, mas se estendeu também pelo século seguinte, quando os avanços tecnológicos por conta da invenção da máquina a vapor e da construção das estradas de ferro
auxiliaram no fortalecimento industrial da região. E quais foram os fatores que possibilitaram a Revolução Industrial Inglesa? Acúmulo de capital. Com a expansão colonial inglesa e o estabelecimento de trocas mercantis, o país conseguiu acumular capital suficiente para injetar em seu aperfeiçoamento industrial. Matérias-primas. O desenvolvimento industrial inglês só conseguiu se acelerar com o aumento da disponibilidade de matérias-primas que tinham origem, sobretudo, nas possessões coloniais inglesas. Mercado consumidor. A Inglaterra já apresentava grande contingente populacional no século XVIII, ainda maior se considerarmos as populações das suas áreas coloniais. Assim, o aumento da produção fabril apresentava também um aumento do mercado consumidor. Desenvolvimento tecnológico. As tecnologias desenvolvidas durante o período iluminista e a invenção da máquina a vapor puderam substituir parte da mão de obra industrial, o que facilitou seu desenvolvimento e o aumento da velocidade na produção. Então, resumindo, os fatores que possibilitaram a Revolução Industrial Inglesa foram acúmulo de capital, matérias-primas, mercado consumidor e desenvolvimento tecnológico. E a França? Vamos entender como se deu o estabelecimento industrial francês. O processo de fortalecimento econômico e de consolidação industrial francesa ocorreu de maneira um pouco diferente do percurso inglês. Enquanto a Inglaterra iniciou seu desenvolvimento industrial durante o século XVIII, na França, esse processo só ocorreu durante o início do século XIX. Desse modo, a chave da industrialização francesa será a classe burguesa, detentora de grande parte do capital, que impulsionará seu desenvolvimento principalmente na região de Paris, que se tornou historicamente a região de maior concentração industrial do território francês. Então, o desenvolvimento industrial francês está baseado na concentração na região de Paris, alta concentração populacional francesa, possibilidade de desenvolvimento industrial, grande disponibilidade de mão de obra para a produção, absorção de produção por causa da grande concentração populacional, havia na região amplo mercado consumidor. Com a queda da monarquia francesa, o fortalecimento da classe burguesa também no controle do país, cresceu o interesse da França e, consequentemente, o investimento estatal em seu processo industrial. Até os dias atuais, boa parte das indústrias francesas é estatal. Um obstáculo encontrado no processo de industrialização francês está relacionado com a disponibilidade de recursos energéticos. De maneira geral, o território francês não tem grande disponibilidade de recursos naturais, apresentando alguma disponibilidade de carvão mineral na região da Alsácia e Lorena, no extremo leste do país, junto à fronteira com a Alemanha. Essa região sofreu, assim, grande exploração mineral durante o período de desenvolvimento da industrialização francesa, estando, nos dias atuais, praticamente esgotada
de recursos. E a Alemanha? Como ocorreu o processo de industrialização? Vamos conhecer. O processo de unificação e fortalecimento alemão. A Alemanha, por sua vez, teve um processo de industrialização mais tardio do que a França e o Reino Unido, e só se desenvolveu durante o fim do século XIX com sua unificação territorial. A unificação alemã ocorreu em 1861 e consistiu na junção do Reino da Prússia a outros 39 estados menores localizados em seu entorno, com o objetivo de formar um único estado. Com a unificação dos territórios alemães, houve não somente uma união política, mas também uma união econômica da região, que passou a ter mercado interno expandido e a utilizar a mesma moeda de troca. Nesse contexto, houve condições favoráveis para o desenvolvimento industrial alemão, que ocorreu no período conhecido como Segunda Revolução Industrial, simultaneamente ao desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, por exemplo. A unificação da Alemanha se deu pela unificação econômica, mercado interno unificado, padronização das leis nos territórios unificados, utilização de uma moeda comum, integração territorial e unificação política, resumindo o processo de unificação da Alemanha. Outros fatores importantes para o fortalecimento da indústria alemã foram a localização de seus recursos naturais e também sua formação territorial. O Vale do Ruhr também se destaca, certo? A presença de jazidas de carvão mineral na região noroeste da Alemanha, junto aos valores dos rios Reno e Ruhr e próximo à fronteira com a Holanda, possibilitou a transformação da região em uma área de grande força industrial, que em pouco tempo se mostrou uma força perante o desenvolvimento inglês e o francês no território europeu. O Vale do Ruhr é a região mais industrializada da Europa até os dias atuais. Assim, o processo de industrialização alemão ocorreu em velocidade mais acelerada e tardia, em comparação ao processo estabelecido na Inglaterra e na França, e teve na unificação de seu território o impulso necessário para o seu desenvolvimento. Depois de falarmos sobre os processos de industrialização das três grandes potências europeias, não podemos deixar de falar sobre a desestruturação que ocorreu durante as grandes guerras mundiais. Nesse panorama, França, Inglaterra e Alemanha apresentaram-se como países de grande desenvolvimento econômico e industrial ainda antes do século XX. Entretanto, os eventos da primeira metade do século XX, mais especificamente a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, mudaram os rumos e toda a estruturação econômica desses países. Por quê? Os gastos militares durante as duas grandes guerras mundiais afetaram diretamente o desenvolvimento econômico desses países. Mesmo durante a guerra,
algumas atividades industriais tiveram crescimento, como a indústria bélica e a química, sobretudo na Alemanha nazista. Com o fim da guerra e a desestruturação social, econômica e política desses países, houve a necessidade de empreender um novo processo industrial. E o Plano Marshall de cooperação, empreendido pelos Estados Unidos para promover a reconstrução do território europeu, teve papel fundamental no restabelecimento da economia dos países destruídos. Continuando, falar um pouco sobre a recuperação no pós-guerra. Para que pudessem se recuperar industrial e economicamente, esses países destruídos pelas guerras mundiais apoiaram-se na tradição industrial manufatureira de bens duráveis, como a indústria automobilística, na incorporação, no desenvolvimento e no uso de tecnologias para a produção e no investimento em serviços. Tais fatores os recolocaram rapidamente entre os países economicamente mais desenvolvidos do mundo. Com o fim da Guerra Fria, no final do século XX, a abertura das fronteiras e o estabelecimento da lógica das multinacionais, esses países expandiram ainda mais sua influência, consolidando-se como grandes centros econômicos mundiais. E o estabelecimento do Bloco Econômico Europeu, a formação da União Europeia. Outro fator importante para a reestruturação da economia dos países europeus que permitiu o fortalecimento dos países centrais, como França, Alemanha e Inglaterra, foi o estabelecimento do Bloco Político e Econômico Europeu, que teve início na década de 1950 e com o tempo evoluiu até se tornar a União Europeia na década de 1990. Com a criação de um mercado comum e, mais recentemente, o estabelecimento da zona do euro, as trocas comerciais entre os países do bloco foram facilitadas, o que, por um lado, garantiu maior dinamismo econômico aos países menores e com menor força dentro dele, e, por outro, permitiu às grandes economias a obtenção de vantagens em acordos econômicos estabelecidos por ele, a famosa zona do euro. Embora a União Europeia não se sobreponha à soberania dos países europeus, ela está estruturada em um sistema representativo para o qual os cidadãos dos países do bloco votam. Os representantes escolhidos participam do Parlamento Europeu, no estabelecimento de estratégias econômicas a serem adotadas pelos seus países membros. O Parlamento Europeu é composto por 751 deputados, que são eleitos pelos 28 Estados-membros. Porém, a divisão de deputados entre os países membros é desproporcional. E hoje, para finalizarmos, falaremos também sobre o Brexit e a ameaça de saída do Reino Unido da União Europeia. Por quê? Então, pessoal, em 2016, o Parlamento Britânico realizou um referendo com a população para decidir sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. O resultado foi favorável à saída do país do bloco. Então, o referendo do Brexit em 2016, 32,80% da população
votou pela permanência do Reino Unido no bloco e 67,20% da população decidiu pela saída do bloco. Então, esse foi o resultado do referendo para a saída do Reino Unido do Bloco Econômico da União Europeia, que aconteceu no ano de 2016, o famoso Brexit. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, a livre circulação de pessoas e mercadorias entre o país e os demais países do bloco terá de ser revista, uma vez que essas facilidades são concedidas apenas aos países membros. Há algumas motivações para a saída do país do bloco europeu, mas as mais importantes são duas. O incômodo da população com o grande índice de imigrantes vivendo no país, que com o Brexit não teriam mais o direito de entrada e circulação. A visão de que, por ter uma contribuição econômica maior do que as de outros países do bloco, o Reino Unido estaria em desvantagem. Então, estas são as duas maiores importantes motivações para a decisão da saída do Reino Unido da União Europeia. A questão da imigração e a questão da contribuição econômica. De qualquer forma, a saída do país do bloco mudará de maneira significativa a dinâmica da União Europeia, visto que o Reino Unido consiste em uma das maiores economias europeias. E se você quiser entender mais sobre o processo do Brexit, você pode utilizar o QR Code da página 237 do seu livro. Ok, pessoal? Gostou de conhecer um pouco mais sobre a Europa? Espero que sim. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!